Conversas Cruzadas. Apresentação: Renato Igor. Alô, amigos, boa tarde, obrigado pela companhia aqui, CBN Floripa, CBN Joinville e o Conversas Cruzadas, que trata de assuntos relevantes, assuntos importantes, algo que tem a ver com a sua vida. Saúde tem a ver com a vida de todos nós. Estamos nesta quinta-feira, 2 de junho de 2022, com muita informação. Você construindo a programação aqui conosco via WhatsApp CBN 1813800. Bom, a informação está na capa do NSC Total, está na coluna do Rafael Faraco. O Estado decide decretar situação de emergência por sobrecarga na saúde. No início da semana nós divulgamos a informação de que o Estado estava estudando, agora decidiu decretar. E nas próximas horas, ou no máximo até amanhã, já é oficial, vai decretar. É só publicar no Diário Oficial. Por que dessa decisão? Em função do aumento dos casos de doenças respiratórias e a sobrecarga no sistema de saúde, em especial na pediatria. A falta de leitos de UTI pediátrica em Santa Catarina, hoje não há vagas. Em rede pública, em UTI, neonatologia, pediatria, de uma forma geral, UTI está faltando vaga, não há vagas. Nós vamos tratar deste assunto. Bom, hoje a notícia, por parte da manhã, foi em função de que o município, descartando medidas mais restritivas do ponto de vista de uso de máscaras, a prefeitura descartando a obrigação de máscaras nas escolas, o assunto sendo estudado pelo governo do estado, creio também que não deve ir neste sentido, pelo menos é a expectativa, mas nós vamos tratar deste assunto a partir de agora, aqui no Conversas Cruzadas. Você nos acompanhando também no YouTube, no Facebook também. No estúdio está o Dr. Ciro Sonsini, que é presidente do Sindicato dos Médicos em Santa Catarina. Dr. Ciro, mais uma vez, obrigado pela sua gentileza aqui conosco. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, boa tarde a todos. Nós é que agradecemos, um assunto relevante, estamos aqui prontos a tentar contribuir. Maravilha. Bom, participa online, conselheiro do Conselho Regional de Medicina, médico pediatra com 20 anos de experiência em UTIs pediátricas de Santa Catarina, Dr. Marcelo Gurgax. Dr. Marcelo, obrigado pela sua gentileza aqui conosco. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui com todos, para tratar desse assunto tão importante nesse momento tão relevante. O senhor fala de Criciúma, é isso? Criciúma, Santa Catarina, isso. Maravilha, maravilha. Bom, também nós recebemos, Joey Fernandes e Leandro Lessa, a doutora Sônia Faria está aqui conosco. Ela é representante da Sociedade Brasileira de Imunizações, SBIM, em Santa Catarina. Doutora Sônia, obrigado pela sua gentileza aqui conosco. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Eu que agradeço também a oportunidade de discutir um assunto tão relevante. Bom, em instantes nós estaremos também, Leandro Lessa e Joey Fernandes, com a doutora Ana Camila Flores Fará, que é médica, pediatra, presidente do Departamento de Terapia Intensiva na Sociedade Catarinense de Pediatria. Bom, doutor Ciro, eu queria a visão do senhor. Nós estamos com uma sobrecarga no sistema de saúde, em especial para crianças e bebês. E o Estado vai decretar até amanhã, quem sabe até hoje, uma situação de emergência, o que facilitaria na aquisição de insumos, contratações de equipamentos e profissionais, quem sabe, para ativar novos leitos. O Estado falou em 68 novos leitos para pediatria e UTIs. Como é que o senhor analisa esse cenário? Qual é a raiz disso tudo? Renato e ouvintes, colegas, não é de agora. Nós convivemos com um número pequeno de leitos e sobrecarga dos profissionais nas UTIs pediátricas e neonatais. Desde 2011, no Sindicato dos Médicos, já há relatos dessa dificuldade. Isso vem vindo em 2014, 16, 20, 21, 22, não é de agora. O fato de estarmos com esse aumento talvez repentino, da ocupação dos leitos, não nos desobriga de perceber de que os leitos continuam limitados há muito tempo. Então,
Em boa hora, o gestor está lançando os olhos para essa questão. Se o decreto de calamidade facilitar para aquisição de equipamentos, contratação de médicos, de pessoal, a concessão de gratificação específica que nós temos defendido para os médicos que trabalham nas UTIs pediátricas e neonatais, como se fez com a Covid e foi bem sucedida. Se o decreto de calamidade vai permitir um pouco mais de facilidade de ação do gestor, muito bom. A questão é grave, precisa ser resolvida. Imagina dizer para o pai ou para a mãe, olha, o seu bebezinho precisa da UTI, mas vai ficar no centro obstétrico. Certamente todos vão se dedicar-se para dar o máximo, mas o máximo não é o que nós gostaríamos que fosse para os nossos familiares. Então, o Sindicato dos Médicos parabeniza a CBN por essa oportunidade, por esse debate amplo, provocando o gestor, não atirando pedra, não estamos aí para brigar, mas provocando o gestor, que é quem tem a capacidade de buscar as soluções necessárias para atender os nossos pequenos pacientes. Esse alerta da falta de leitos de UTI para crianças e bebês, o sindicato está fazendo desde 2011, o senhor Nós falou? estamos recebendo notícias, ontem eu ainda revi, de pediatras neonatologistas desde 2011, certamente conversando, então, com os secretários de momento. Não há culpa, não há culpado. O culpado é o secretário agora. Não, nós não vemos dessa maneira. Mas é o responsável, é o gestor. É o que tem que é resolver. quem tem que resolver, e para isso nós estamos à disposição, inclusive, daqui a pouco, talvez com sugestões. Inclusive, o senhor nos traz aqui uma informação, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Um encontro, uma audiência pública, semipresencial, para debater falta de leitos de UTI pediátricos na rede pública no dia 15 de junho. 15 de junho, no plenarinho da LESC, para tratar desse assunto. E se tu me permite rapidamente, só as colegas médicas e os médicos, colegas que aqui estão, nem estão sabendo ainda, porque esse convite foi preparado semana passada, mas hoje está sendo lançado. Então nós estaremos na Assembleia Legislativa do nosso deputado Vicente Caro Preso, que é médico, na Comissão de Saúde, encampou essa sugestão que o sindicato fez a ele, e nós lá estaremos debatendo com a Secretaria de Saúde, com todos os Ministério Público, todos os interessados, e certamente a Sociedade de Pediatria, de Imunização, de Terapia Intensiva, contamos com todos lá para esse evento muito importante. Agradecer também a gentileza aqui conosco da médica pediatra, presidente do Departamento de Terapia Intensiva na Sociedade Catarinense de Pediatria, doutora Ana Camila Flores Fará. Doutora Ana, obrigado pela sua gentileza aqui conosco. Boa tarde, tudo bem por aí? É um prazer, obrigada pelo convite. Maravilha. Bom, doutor Marcelo, de novo, Criciúma, o senhor, conselheiro do CRM, pediatra com 20 anos de experiência em UTI pediátrica. Qual é o cenário por aí? O cenário aqui é bem complicado também, como está em todo o estado, né? A situação, ela é bastante grave, né? Nós temos uma preocupação muito grande com esse difícil momento que vive a pediatria em Santa Catarina, né? Teve esse acréscimo significativo na demanda por pronto atendimento pediátrico, as emergências pediátricas estão lotadas, né? São horas de espera nas filas, suplantam muito hoje a capacidade de atendimento nas emergências. Tem dificuldade de emergência, as equipes realmente estão sobrecarregadas. A gente vê que uma parte desses pacientes acaba precisando de internação, principalmente pelas doenças respiratórias, notadamente chama atenção as bronquiolites, né? E dentre esses pacientes que são internados, alguns acabam precisando de atendimento em regime de UTI. E como vocês já têm sido bastante noticiado, há uma carência muito grande desses leitos, né? Eles têm se mostrado insuficientes, né? Esse anúncio do governo do estado, né, de abertura de leitos para os próximos meses, é uma notícia boa. Porém, nesse momento, é uma situação bastante difícil que a gente está tendo que enfrentar, né? Essa necessidade de se investir em novos leitos de UTI neonatal e pediátrico passa também por uma necessidade de se investir também nos pronto-atendimentos, disponibilização de mais pediatras nesses locais. Nós precisamos de melhor infraestrutura para acolher esses pacientes, seja na emergência, seja nas UTIs, seja nas internações. Precisamos de mais leitos, de mais materiais, precisamos de mão de obra qualificada, e precisamos também da colaboração da sociedade, né? A vacinação das crianças, ela tem um potencial para ajudar a frear a escalada dos doentes, né? A gripe, o Covid, muitas pneumonias são doenças preveníveis por vacinação.
E a gente tem visto que uma grande quantidade de crianças não está com a vacinação em dia. Isso acaba colocando a sociedade em risco. A vacinação é uma estratégia coletiva, precisamos da adesão de todos para se obter bom resultado. E o senhor tá fazendo uma referência, doutor, não apenas a vacina Covid, o senhor está falando da que previne influenza, todas, né? Todas. As carteirinhas de vacina de muitos pacientes, infelizmente, estão bastante incompletas. E são vacinas disponíveis gratuitamente na rede pública. E o que as famílias têm que fazer é procurar os postos de saúde para colocar em dia a vacinação. Isso pode ser bastante construtivo. Isso é um negócio inacreditável. Ontem, inclusive, doutora Ana Camila Flores Fará, que é médica pediatra, estava conversando fora do ar com o Eduardo Macário, que é o superintendente em saúde, da Vigilância em Saúde, no Governo do Estado. Ele estava explicando o seguinte, que o normal, quando nós temos aí campanha de vacinação, crianças para grupos prioritários, a meta é chegar a 90%. Estou falando de vacinação, influenza, enfim, chegar a 90%. A gente, historicamente, chegava a 80%, 85%. Hoje nós estamos em 20%. Em 20%, é muito pouco, né? É muito pouco. A senhora vê uma relação, como faz o governo do Estado, de causa e efeito entre baixa cobertura vacinal e esse aumento de casos e, acima de tudo, a pressão no sistema hospitalar? Acredito que tem uma relação, sim, com durante a pandemia. Eu acho que muitas crianças acabaram não tendo acompanhamento médico, pediátrico, e acabaram esquecendo de atualizar e de manter a carteira de vacinação atualizada. Acho que isso é muito importante, retomar esse acompanhamento de saúde, que eu acho que ficou esquecido. Isso é muito importante, essa relação que a senhora fez também, né? Que durante a pandemia, as próprias unidades de saúde estavam focadas em pandemia. Aí muitos tratamentos, eu diria, consultas de rotina deixaram de ser realizadas, e aí a coisa sobrecarregou. E aí nessas consultas de visitar o pediátrica periodicamente, enfim, deixa de fazê-lo. O que o pediatra faz? E a carteirinha confere, opa, tá atrasado aqui e tal, tá faltando essa daqui, tem que tomar essa daqui. Não havendo isso no período da pandemia, também, claro, sobrecarrega agora também. Doutora Sônia, a senhora como imunologista, queria saber a opinião da senhora. Essa meta, né, que de 90%, nós estamos em 20%. Qual é o tamanho do impacto disso no sistema de saúde? Renato, primeiro uma correção. Eu não sou imunologista, eu sou infectologista pediatra. Tá? Ok. Então, assim, em relação à vacinação, extremamente falarmos sobre isso, porque quando nós falamos de UTI, de falta de leitos de UTI, nós estamos focando em terapêutica. E muito importante é focar em prevenção. Nós temos que prevenir para que evite que essas crianças cheguem à situação de necessitar internação numa unidade de terapia intensiva. E nós temos formas de evitar, pelo menos, grande parte dessas infecções respiratórias através de vacinas. Vacina para influenza, que é a vacina da gripe, nós iniciamos uma campanha em abril e, como você falou, a cobertura cuja meta é de 90%, não chega a 30% hoje no estado. E a vacina está disponível para todas crianças na faixa etária de 6 meses a 5 anos de idade, que são as crianças de maior risco. Essa campanha termina amanhã e está se estendendo para outras faixas etárias, porque a vacina para os grupos prioritários não foram totalmente utilizadas. Além de vacina de influenza, muito importante falar de vacina Covid, né? Nós temos aí, ainda não acabamos a pandemia, e nós temos um percentual muito baixo também de crianças vacinadas com vacinas Covid. Agora, hoje há uma discussão, queria retomar isso, né? E eu vou encaminhar para a doutora Ana Camila, sobre recomendações. O Estado está recomendando o uso de máscara. Bom, é no nível da recomendação. A senhora acha que, a máscara ela é recomendada agora, ok, do ponto de vista técnico, científico,
tem que ficar no campo da recomendação ou de repente tem que voltar, doutora Ana, algum tipo... Provocas mais no sentido de crianças ou geral? Não, vamos começar com crianças aqui então. Só para Não, mas situá-la, boa provocação, boa provocação. Vamos começar no caso da... Pois é, eu até não imagino que ia ser algo separar, não sei. É os senhores que são especialistas para me dizer. Eu vou ampliar então a pergunta, vamos mudar. A senhora acredita que tem que voltar obrigatoriedade ou algum tipo de obrigatoriedade do uso de máscara, ou para idoso, ou para criança? Enfim, queria saber a opinião da senhora. Eu acredito que, primeiro lugar, a criança que está doente, ela não deve ir à escola. E o que a gente vê é que muitos pais, às vezes por necessidade, acabam mandando as crianças doentes para a escola. Então, antes de se falar em voltar à máscara, eu acho que tem que ter essa consciência de que as crianças que estão gripadas, que estão em vigência de um quadro febril, elas não devem ir para a escola. A gente vê com frequência a criança que começou com febre hoje e foi mandada para a escola e está frequentando a escola normalmente. Então, óbvio que essa criança vai transmitir para as outras crianças. Crianças muito pequenas não têm como usar máscara, elas não aderem à máscara, não ficam com a máscara, não usam a máscara adequadamente. Eu acho que numa faixa etária de crianças pequenas, o uso de máscara não há uma adesão satisfatória que vá realmente causar um impacto na prevenção das doenças. Eu acredito que o afastamento da escola da criança que está doente funcionaria melhor do que o uso de máscara nas crianças pequenas. Nas crianças maiores... Oi? Pois não, doutora? Eu acho que o uso de máscara pode funcionar como uma boa alternativa. Tá, a senhora fala crianças maiores, qual é a faixa etária? Mais de 2 anos já poderia utilizar. E se permite, já que são 3 pediatras e somente um anestesista, eu vou falar do adulto, né? A preocupação é permanente, sim, e os números, nós tivemos 2.500 pacientes infectados com Covid há 2 meses atrás, e esse número que vinha caindo hoje está na faixa de 13 mil. Então, inegavelmente, com a liberação geral que aconteceu do convívio, a doença se transmite e continua se transmitindo. Mas os dados são de ontem da Secretaria de Saúde e, por força de estar no sindicato, nós olhamos isso todo dia. Dados de ontem, 13.600 pacientes com o diagnóstico de Covid. Perfeito. 3 óbitos. E 28 pacientes internados em UTI por Covid. A pandemia passou. Os números estão aqui. Nós, 3 óbitos, no dia anterior foram 2, no outro dia foram 5, e internados em UTI são 45, são 30, são 27, mesmo com o número aumentado de pessoas transmitindo e doentes, porque nem todo mundo se recolhe, fica em casa no momento certo, o fato é que a gravidade passou. É a vacina e o vírus. Com certeza, é um vírus menos agressivo, que rapidamente dá sintoma e rapidamente passa, a vacinação mais ampla. Então, isso significa o quê? Que nós temos que descuidar de tudo, não tomar o mínimo de cuidado? Não, mas nós não temos que, nesse momento, a opinião é do Ciro, não é do Sindicato Médico, é que não cabe impor o uso de máscara a ninguém. Os estados que estão avançando nessa área estão recomendando o uso. E também recomendamos. A pessoa está com alguma afecção, está isso, está aquilo, é influenza, mas proteja-se, fique em casa, use a máscara, mas não como recomendação. E do ponto de vista de saúde pública, os números são claros. Eu repito, nós tivemos 1.540 pacientes ocupando leitos de UTI e 450 esperando vaga em UTI. Hoje são 30. São 3 óbitos. O momento é de acompanhar sem fazer nenhum tipo de maluquice, que seria o retorno às máscaras. Bom, eu queria saber a opinião do Dr. Marcelo para daqui a pouco, depois do intervalo, aqui na sequência do Conversas Cruzadas, hoje discutindo essa expectativa, né, que deve ser confirmada amanhã, vai ser confirmada entre hoje e amanhã, né, é fato já, né, que o Estado vai decretar a situação de emergência em saúde em função da falta de leitos de UTI, em especial para crianças e bebês. Isso vai acontecer até amanhã ou ainda hoje, no decorrer do dia.
Doutor Ciro, rapidamente. Apenas para dizer que, por que a opinião do Ciro? Porque o Sindicato dos Médicos acata e segue todas as orientações oficiais. Nós não estamos aí para tirar pedra nos gestores que analisam tudo. Quando nós temos divergências, nós vamos conversar e tentar fazer o nosso argumento valer. Então, seguimos todas as orientações oficiais, porque é assim que o Estado conseguiu enfrentar bem esta pandemia. Nós vamos para o intervalo e até já. Conversas cruzadas aqui na CBN Floripa, CBN Joinville. O governo do estado vai decretar situação de emergência em saúde em Santa Catarina. Isso vai acontecer entre hoje e amanhã, é decisão tomada. No início da semana nós publicamos que o governo estava estudando. Hoje o Rafael Fará confirma em sua coluna, depois de entrevista realizada aqui na CBN, que a decisão está tomada e agora só falta tomar a decisão, né? Só falta oficializar. É o que vai acontecer no Diário Oficial entre hoje e amanhã. Isso significa o quê? Significa que o Estado ele ganha agilidade para conseguir acelerar processos, contratar, comprar insumos, contratar profissionais, para ativar leitos de UTI com maior agilidade. O governo tinha anunciado já semana passada. Final de semana passada, o governador Carlos Moisés anunciou a criação de 68 leitos de UTI pediátrica e neonatais, no total, em um prazo de 90 dias. A ideia com o processo de decreto de situação de emergência é acelerar esse processo, fazer isso imediatamente. Agora, a pergunta é a seguinte também, né, doutor Marcelo Gurgax? Eu sei que o senhor quer opinar também sobre a questão das máscaras, né? Mas tem pediatra no mercado? Eu acho que está no mute o microfone do senhor. Vocês estão me ouvindo agora ou não? Perfeito. Tem pediatra no mercado. O que acontece muitas vezes é que ele precisa do incentivo para ajudar a conseguir trabalhar um pouco mais. Isso o doutor Ciro pode falar melhor que eu, né? Porque às vezes algumas pessoas se sentem que às vezes a remuneração não vale muito a pena e as pessoas, no momento desses, já está trabalhando em vários lugares e às vezes ela precisa de incentivo para trabalhar um pouco mais, né? Então, assim, se você procurar, você acha, né? Mas você tem que tentar remunerar essas pessoas de maneira adequada, né? Então, essa é uma questão. A outra questão, só para falar rapidamente da história, aproveitando para falar um pouco da história da máscara, né? Eu acho que para o cidadão que está em casa, que quer saber como é que ele pode tentar ajudar seu filho nesse momento, evitar de ficar doente, como é que ele pode colaborar a resolver essa situação toda, eu acho que ele tem que trabalhar para lavar as mãos da criança, usar o álcool gel, evitar contato com pessoas doentes, evitar de levar a criança doente para a escola, como foi dito aqui antes, colocar a vacinação em dia. E em relação às máscaras, na minha opinião pessoal, ponderar sobre o uso de máscaras na escola em crianças acima de 2 anos. Porque não é por causa do Covid, é por causa dessa confusão toda, e todas essas doenças somadas, que na pediatria, nesse momento diferente dos adultos, estamos com as UTIs lotadas, é uma situação diferente do mundo dos adultos, talvez parecido, de certa maneira, com o que os adultos viveram em algum momento lá da pandemia, né? Então, assim, tudo isso aí, querendo se acha esses profissionais, só que se precisa de um pouco de tempo, se precisa de tempo também para adquirir os equipamentos, e aí no caso do poder público, o decreto deve ajudar eles a mais rapidamente providenciar os materiais, né? E providenciar essas contratações também, né? Só que uma preocupação que eu tenho com uma pessoa que trabalha muito tempo com isso, como a Camila também, é que nós vivemos um momento ímpar, um momento difícil na questão de atendimento de medicina intensiva e também na neonatologia, né? E há uma carência enorme de leitos, porque, para você ter uma ideia, se recomenda só em neonatologia que se tenha 4 leitos para cada 1.000 nascidos vivos por ano. E o que acontece? Nasce em Santa Catarina aproximadamente 95 mil crianças por ano, entre 90 e 100 mil, em torno de 95 mil nascimentos por ano no estado. Por essa conta, a gente precisaria ter só em neonatologia em torno de 380 vagas de neonatal, somando público e privado. Nós temos um pouquinho mais que 250, não sei o número exato, mas longe dos 300 aí. Então, assim, essa vontade do governo de abrir todos esses leitos, claro que é muito bem-vindo, mas mesmo que tudo isso se concretize, ainda vai ser pouco.
E a gente tem um outro problema que não é muito falado, porque ele não ajuda nesse momento a resolver a situação, mas é um problema que tem que ser discutido, e a imprensa também tem que ajudar a sociedade a que esse problema tenha resolução a longo prazo. Porque é o seguinte, uma coisa é o governo de Santa Catarina tentar abrir esses leitos, viabilizar esses leitos nesse momento. Essa viabilização desses leitos, ela é feita com recursos estaduais. É um governo do estado que vai botar a mão no bolso e vai pagar essa conta. Mas nós sabemos que a longo prazo, para esses leitos se manterem abertos, se precisa que se tornem permanentes esses leitos com credenciamento definitivo lá em Brasília. Precisa haver um empenho do governo do estado para que o credenciamento seja um credenciamento que aconteça também lá em Brasília, para que se viabilize financeiramente, a longo prazo, a existência desses leitos. Porque eu temo muito que chegue o final do ano e com a queda da demanda por esses leitos, que acontece de maneira sazonal, especialmente por conta das infecções respiratórias, que são menos comuns no verão, que uma parte desses leitos seja fechado. Ô, doutor, eu vou pedir, desculpa ele interromper agora, porque o repórter CBN está chegando e em instantes a gente retorna com a participação do senhor e dos nossos demais debatedores aqui. Repórter CBN. Repórter CBN. Quinta-feira, 2 de junho de 2022. O STF adiou mais uma vez o julgamento do chamado Marco Temporal para a demarcação de terras indígenas. O recurso estava previsto para ser discutido no dia 23 de junho, mas foi retirado de pauta pelo presidente da Corte, ministro Luiz Fux. Os ministros iniciaram a análise do caso em agosto de 2021. Até o momento, o placar está com um voto a favor, dado por Nunes Marques, e outro contrário, por Edson Fachin. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária recebeu informações adicionais relativas ao pedido de ampliação de uso da Coronavac para crianças de 3 a 5 anos. Segundo a Anvisa, o Instituto Butantan realizou a submissão dos dados. O objetivo da medida é avaliar a autorização da vacina para as pessoas da faixa etária. O suspeito de ameaçar o jogador William do Corinthians pelas redes sociais prestou depoimento à Polícia Civil e foi liberado. O homem é torcedor do time e tem 21 anos. Ele será indiciado por ameaça por meios eletrônicos. Essa foi a segunda vez em menos de 2 meses que jogadores da equipe procuraram a polícia por causa de intimidações. Um grupo de pesquisadores da Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros considera elevada a probabilidade de um lixo espacial encontrado no Paraná ser parte do foguete Falcon 9 da SpaceX, empresa do bilionário Elon Musk. Segundo eles, o objeto pode ser uma peça de um dos motores do artefato. O Falcon 9 foi lançado em 2015, mas ficou sem combustível para voltar ao planeta após completar a missão e permaneceu no espaço. No horário de Brasília, 3h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Oferecimento: empréstimo pessoal Queires. É fácil, é prático, é nosso. Aproveite! Toda mudança deve ser feita com carinho e segurança, pois sabemos que entre caixas e embalagens há histórias de vida, saudades e alegrias. Por isso, a Graneiro Transportes conta com profissionais treinados, equipamentos especiais e experiência comprovada em mudanças e transportes locais, nacionais e internacionais. Tudo isso faz com que seja fácil lembrar. Pensou mudança, pensou Graneiro. Solicite um orçamento. Acesse graneiro.com.br. Ficaremos felizes em atendê-lo. Graneiro Transportes. Tá com problema para contratar novas pessoas para sua empresa? A agência de estágios da FEPESE tem a solução que você procura. Te ajudamos a divulgar as vagas, recebemos os currículos, encaminhamos para entrevistas e ainda gerimos o contrato. A FEPESE cuida da burocracia e você ganha mais tempo para sua empresa e para o seu lazer. Quer saber mais? Então acesse o nosso site fepese.org.br.
Quando chegar a hora de fazer exames laboratoriais, venha para o Laboratório Sabin. Contamos com 38 anos de experiência em medicina diagnóstica e somos um dos maiores nomes do país quando o assunto envolve o cuidado com a sua saúde. No Laboratório Sabin, você encontra resultados rápidos, segurança, qualidade científica e atendimento humanizado com o carinho que você merece. Ligue 3205-8000. Responsável técnico Marcos Albuquerque, CRFSC 2965. Aqueça o coração de quem precisa na época mais fria do ano. Participe da campanha do Agasalho Angeloni. Deixe suas doações de roupas, calçados, cobertores e artigos de frio em qualquer loja ou posto da nossa rede. Não perca mais tempo e vá até o Angeloni mais próximo. Lembre-se que as roupas que você não usa mais podem ajudar a aquecer alguém neste inverno. Angeloni por você. A Zita Empreendimentos Imobiliários apresenta o residencial Ilha dos Moleques do Sul, pronto para morar, no Estreito, em ótima localização, perto de tudo. Apartamentos de 3 dormitórios com ou sem dependência, 2 vagas de garagem, sacada com churrasqueira, área de lazer. Agende uma visita e conheça. A Zita não tem os apartamentos mais vendidos, e sim os mais comprados. Vendas Pirâmides Imóveis, 48 3224 7411. Quer viajar economizando na passagem? Acesse buscaônibus.com.br e compare as melhores ofertas de passagens de ônibus, caronas ou avião. Conectamos você com todas as empresas de ônibus para a compra online de sua passagem para milhares de destinos no país. Tudo em um só lugar. Buscaônibus.com.br. Há 12 anos, o melhor comparador de passagens do Brasil. Acesse agora. Está bem, é bom se cuidar com alegria. Bem, 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 como é bom quando tem saúde pra repor energia. Pra amar alguém, você tem que se amar também. Farmácias Angeloni, o importante é estar bem. Farmácia Angeloni, o importante é estar bem. Angeloni, informa a hora certa. 22 minutos para as 4 horas. Minuto Esportivo. Oferecimento Angeloni. App Angeloni. Baixe, ative e economize. Aos 34 anos, Lionel Messi atingiu outra grande marca na carreira, com a conquista da finalíssima Intercontinental, na vitória por 3-0 da Argentina sobre a Itália. A taça foi a 38ª de sua carreira profissional, que coloca no segundo lugar entre os jogadores com mais títulos na história. Ele está apenas de Daniel Alves, que tem 42. Messi ultrapassou Pelé e o ex-companheiro de Barcelona, Iniesta, ambos com 37 títulos. E agora está a 4 troféus do recorde do lateral. São 34 títulos pelo Barça, 3 pela Argentina e 1 com o PSG. O ouro olímpico de 2008 entra na lista, assim como a conquista de Dani Alves em Tóquio está na conta para o brasileiro. Eu sou Chico Lins, esse foi o Minuto Esportivo, mais esportes aqui na CBN Floripa, dentro do CBN Hub e no Atualidade Esportiva às 18h45. A gente fala de esporte com uma pegada diferente. Tem gol, tem meme e tem a análise de especialistas. Acima de tudo, entrosamento, conhecimento dos jogadores, né? Da característica cada um deles. Tudo que está bombando no esporte está no Giro Total. Vem com a gente, é conteúdo diferente na internet. Todas as segundas, às 7h30 da noite, no NSC Total. Conversas Cruzadas. Apresentação Renato Igor. Volta na CBN Floripa, CBN Joinville, o Conversas Cruzadas, aqui CBN Floripa 91.3 FM, 740M também, CBN Joinville 95.3 FM, estamos no YouTube, Facebook também. E o nosso assunto hoje é o fato de que o governo do estado irá decretar situação de emergência em saúde entre hoje e amanhã, em função da lotação dos leitos de UTI
UTI neonatal, UTI pediátrica em Santa Catarina. E o aumento de casos de doenças respiratórias. O governo frisa que não está tratando aqui especificamente de Covid, está falando de gripe, de doenças respiratórias de uma forma geral. E aí reforça a necessidade de imunização, de vacinação, campanha de vacinação para influenza, por exemplo, está com 20% da meta. O Estado conseguia, nos últimos anos, 80%, a meta é 90%, para conseguir 80%, a gente está com 20%. É pouco, né? Bastante distante da meta. Hoje nós estamos na companhia aqui no estúdio do presidente do SIMESC, o Sindicato dos Médicos em Santa Catarina, Dr. Ciro Sonsini, e participam online o Dr. Marcelo Gurgax, que é conselheiro do CRM, médico pediatra com 20 anos de experiência em UTI pediátrica, a doutora Sônia Faria, que é infectologista pediátrica, representante da Sociedade Brasileira de Imunizações, e a doutora Ana Camila Flores Fará, que é pediatra e presidente do Departamento de Terapia Intensiva da Sociedade Catarinense de Pediatria. Bom, doutor Marcelo, antes do repórter CBN, eu havia lhe interrompido. O senhor estava falando de máscara, o senhor estava falando de falta de médicos pediatras. O senhor gostaria de concluir? Sim. Então, como eu estava colocando, eu tenho uma preocupação com a continuidade disso a longo prazo. Né? Eu tenho uma preocupação de que os agentes públicos tenham também, no momento seguinte a tudo isso, uma preocupação em credenciamento desses leitos junto ao Sistema Único de Saúde em Brasília. Porque a viabilidade a longo prazo disso, tudo que está sendo proposto agora, eu sei muito bem que passa pelo credenciamento oficial disso junto ao SUS lá em Brasília. Porque nesse primeiro momento, até onde eu tenho conhecimento, esse financiamento desses leitos vai sair do bolso do estado de Santa Catarina. E a gente sabe que para isso durar de verdade, porque o risco disso não ser desmobilizado no futuro, passa pelo credenciamento em Brasília desses leitos. Né? Nos meses anteriores, a gente já vinha falando um pouco em relação à questão da neonatologia, e agora com essa verdadeira emergência na situação pediátrica, né? Isso se ampliou a medicina intensiva pediátrica, né? Já havia essa preocupação em saber como é que está o credenciamento desses leitos lá em Brasília, né? Quantos pedidos de credenciamento já há lá em Brasília, né? Para onde? Né? Então, esse é o tipo de preocupação que pode não ser a emergência nesse momento, mas que, num segundo momento, precisa ser bastante conversado também. Eu me lembro que eu converso muito sobre esse assunto, né, com o contador, e ele foi analista, assessor parlamentar também, o Adriano Ribeiro, conhece muito na área de saúde, né, trabalhou com o pessoal lá da Federação dos Hospitais, e ele é um crítico com relação a isso, a projeto e a busca permanente por habilitações de novos leis para buscar o financiamento, né, a parceria do governo federal. Quanto é que custa manter um leito de UTI? Uma fortuna, né? A condição ideal, hein, doutor? A condição, o padrão estabelecido para cada leito de UTI são quantos profissionais envolvidos? Olha, é uma estrutura grande. Né? Na neonatologia, além de ter o médico neonatologista, você vai ter a enfermeira, você vai ter os técnicos de enfermagem, gerar um para cada 2 leitos, você vai ter fisioterapeuta, você vai ter fonoaudióloga, você vai ter a nutricionista e você vai ter o serviço de radiologia, você vai ter o médico que vai fazer o ultrassom, vai ter o cirurgião pediátrico. Então, é uma estrutura grande, assim, que envolve uma estrutura hospitalar complementar que precisa estar disponível 24 horas por dia para que se consiga viabilizar os tratamentos desses pacientes, né? Um centro cirúrgico que funciona com um cirurgião pediátrico, né? São muitas coisas. Então, tudo, assim, de certo modo, colega Marcelo e colegas e quem está nos ouvindo, o Conversas Cruzadas tem a tradição de ser um belo debate, então vou botar um pouquinho de lenha na fogueira também. Sim. O que é longo prazo? O longo prazo, nós estamos com essa problemática desde 2011, 2012, 2013. Sim. Isso é como contorno viário? Sim. Isso é longo prazo. Então nós temos que resolver o problema agora e sim entender nossas autoridades que o longo prazo já passou. Tem que ter financiamento. O governo do estado não está dizendo que arrumou as contas e tem recurso para tudo? Está no superávit. Então,
Há recursos, não tem nem... Tem que pensar em Brasília, puxar de Brasília, perfeito. Vai mais dinheiro para lá e volta menos. Mas o longo prazo já passou. E aí, a pergunta que o Renato fez há pouco foi se nós tínhamos pediatras no mercado. Provavelmente não temos. A Secretaria da Saúde, falando só do público, fez inúmeros processos seletivos para a contratação de neonatologistas, pediatras também, mas vou ficar mais na neonatologia, UTI neonatal. Deve ter feito o 15º ou 20º nesse mês de abril passado. 10 vagas oferecidas, 4 colegas se inscreveram, 3 assumiram o trabalho, o que não permitiu, isso é que é importante que a população saiba, o que não permitiu nem permitirá a abertura de muitos novos leitos. O X da questão hoje é abrir leitos para atender essas crianças, para que os bebezinhos não precisem ficar num centro obstétrico, que fiquem no UTI neonatal. Como contratar pessoas, médicos neonatologistas? A seguinte questão. Tivemos, a população bem sabe, uma gratificação no Estado durante o auxílio Covid. R$6.000 para quem trabalhava em terapias intensivas e emergências. E nós não temos notícias de ter tido... 6 mil, isso significa um adicional no adicional. Salário, um adicional no salário mensal de 6 mil. Um adicional para quem estava em emergências e UTIs. Abrimos 1.540 leitos adultos nesse estado inteiro, seja em próprios, seja porque o Estado comprou vagas no privado. E daí? Claro que pode ser mais fácil ter um médico adulto na UTI. Ele pode ser não especialista, mas ele pode ser um cardiologista, pneumologista. Há outras áreas que atendem bem. Na pediatria neonatologia, por exemplo, já é um pouco mais difícil. Então, se nós sabemos que a profissão não é tão simples, o desgaste é grande. Nós já falamos isso ao secretário e vamos repetir na audiência pública. Tem que voltar a ter uma gratificação para os pediatras que trabalham em UTIs pediátricas e em UTIs neonatologistas. Tem que ter gratificação. Talvez com a gratificação apareçam para trabalhar aqui médicos do Rio Grande do Sul, do Paraná, de São Paulo, do Rio de Janeiro. R$1.000 é uma bela de uma grana, hein? E nós advogamos o dobro disso para os pediatras, tratando com muita excelência das nossas crianças, que são o nosso principal valor. Então, tem que colocar grana. Talvez esse decreto de calamidade admita e permita isso. Não pode acontecer, e eu já finalizo e devolvo, Renato, cidadãos, o auxílio Covid colocava um valor X a mais nos médicos que trabalhavam na pediatria, na UTI e na NEO. Agora acabou. Eles recebem o que recebiam, menos os 6 mil. Significa que a oferta para novos é o que recebiam, menos 6 mil. Nós teremos 10 vagas abertas, 4 inscritos, 3 assumindo. O Estado tem que colocar os recursos onde precisa, em caráter temporário. Depois, um concurso pode, a longo prazo, viabilizar um pouquinho mais. Fala, doutora Ana. Eu acho que também o concurso, né, que as pessoas são contratadas por processo seletivo, elas têm um tempo para certamente o concurso mais à frente, porque demora para fazer, né? Esse processo seletivo, a pessoa vai ficar um tempo ali no nosso hospital e depois o processo seletivo acaba a vigência do processo e a pessoa não tem certeza de que vai ser realocada nesse serviço. Então, isso aí também afasta um grande número de profissionais que poderiam trabalhar nos hospitais públicos, né? E algo que eu escuto muito dos senhores, né, amigos profissionais que trabalham na área da saúde, tem amigos que são cirurgiões de outras áreas também, eles dizem o seguinte, né, quando você tem um processo seletivo, você muitas vezes, quando consegue entrosar uma equipe, já está saindo para uma outra oportunidade. O concurso consegue amarrar mais, né? Consegue fazer com que ele tenha uma perspectiva, um plano de carreira e tal, porque entrosar uma equipe com cirurgião, com anestesiologia, enfim, com enfermeiro, é algo que leva um certo tempo de treinamento e tal, né? Para fazer essa recado que a doutora Ana traz é muito pertinente e hoje, que a população saiba que praticamente metade dos profissionais médicos que trabalham nos hospitais públicos são temporários. Isso é muito ruim. O concurso é essencial. Mas o concurso, você lança a ideia, faz a prova, tudo demora mais. Sim, e a questão é mais urgente. Claro. Então nós temos que ter uma gratificação especial
para quem trabalha nessas áreas que nesse momento estão carentes de pediatras. Bom, nós vamos agora para o intervalo e em instantes nós voltaremos. Eu queria ouvir a opinião da doutora Sônia sobre essa discussão a respeito das máscaras, né? Recomendação, volta da obrigatoriedade, enfim, nós vamos no intervalo e até já. Conversas Cruzadas. Praia, serra, campo ou estrada. Já escolheu o destino? Sua aventura começa no SUV que melhor entrega experiência, performance, segurança e design da categoria. Jeep é líder disparada no segmento por 6 anos consecutivos. Você no controle da sua liberdade. Venha fazer um test drive e descubra por que somos campeões em fazer de sua aventura um acontecimento. Pensou em Jeep? Pensou em DVA. Em São José, na Marginal da BR-101 e em Florianópolis, na Beira-Mar Norte. Juntos salvamos vidas. Ele está de volta ainda mais forte, meu Forte da Sorte. Agora com 23 carros zero. São 5 Fiat Toro e 18 Fiat Mobi e vales compras de R$500 todos os dias. Cenoura beterraba quilo 13,28. Banana caturra quilo 2,28. Filezinho de frango sassamilar congelado quilo 13,98. Macarrão Flor de Lis 500 gramas parafuso espaguete 1,98. E tem a Forte do dia. Laranja pera quilo 2,15. Neste sábado é dia F no Forte Atacadista. Ofertas para economizar e encher o carrinho. Forte Atacadista, bom negócio todo dia. Basquete transforma a SC com Edson. Inclusão social é realidade em todos os esportes, é verdade. Mas no basquete essa parada é ainda mais séria. E eu não tô falando apenas da inclusão de etnias e gêneros. Tenho certeza que todos vocês já assistiram pelo menos algumas cenas de uma partida de basquete sobre rodas. Emocionante, né? Praticamente tudo segue os parâmetros do basquete tradicional. A dimensão das quadras, a altura das cestas, a quantidade de jogadores e até mesmo o tempo de partida. As poucas alterações são nas regras da posse de bola. No basquete Transforma SC, lá no GE, tem mais detalhes sobre essa modalidade. Basquete transforma a SC. Um oferecimento, Federação Catarinense de Basquetebol. A mesa é um objeto central em nossas vidas. Pensa comigo. Elas podem ser de madeira, de plástico, de vidro, de granito e metais diversos. Um palco para jantares, estudos, trabalhos, romances e discussões. As mesas são importantíssimas. E aqui na Gimo, como a gente leva a limpeza muito a sério, com mais de 100 produtos, é claro que um deles seria pensado nas mesas das nossas vidas. É o Gimo Multisuperfícies. Simples, prático e direto. Sujou? Passou, limpou. Um produto Gimo. Qualidade comprovada. Conversas Cruzadas. Apresentação: Renato Igor. Seis minutos para as 4 horas, reta final do Conversas Cruzadas, a participação do ouvinte CBN. Participação do ouvinte. Oferecimento: Sindicato dos Médicos do Estado de Santa Catarina. Médico filiado é sindicato fortalecido. Turma interagindo por aqui, Wilson da Silva no YouTube. Se o governo está preocupado com o aumento de casos de Covid-19, não é apenas, viu, Wilson? Até o governo não está nem citando Covid, basicamente, né? O governo cita, quando fala em situação de emergência, aumento de casos de doenças respiratórias. Já teria forçado a população a usar a máscara e não ter aglomerações, diz o Wilson da Silva. Obrigado, Wilson, pela sua participação. Nós estamos na reta final do programa com o Dr. Marcelo Gurgax, que é médico pediatra, doutora Sônia Faria, que é infectologista pediátrica, a doutora Ana Camila Flores Fará, que é pediatra também, departamento de terapia intensiva, presidente do departamento de terapia intensiva da Sociedade Catarinense de Pediatria, e o doutor Ciro Sonsini, que é o presidente do CIMESC, Sindicato dos Médicos de Santa Catarina. Doutora Sônia, o seguinte, recomendação ou obrigação ou nada disso com relação ao uso de máscaras? Eu acho que está no mudo, está no mute aí o da senhora. Liberou agora? Perfeito. Eu penso que, neste momento, o uso de máscaras em locais fechados deveria ser recomendado. Nós temos que tomar medidas para conter
para reduzir o número de infecções respiratórias que nós estamos tendo. Esse uso de máscara, a meu ver, não precisa ser obrigatório, mas deve ser recomendado, inclusive e principalmente em escolas. Já foi falado aqui a faixa etária recomendada, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda a partir de 2 anos de idade, e eu cito o seguinte: nos 2 anos aí de pandemia, onde nós tivemos a recomendação para o uso de máscaras, o distanciamento social, o cuidado com a higiene das mãos, nós tivemos uma redução incrível no número de infecções por transmissão respiratória. Então, eu penso que nesse momento crítico que estamos vivendo, o uso de máscaras deveria sim ser recomendado. Aí, uma posição da senhora importante. É uma medida, pode ser chato, né, usar máscara, mas é uma medida barata e eficiente, né, doutor? Sim, e outra coisa, se fala muito, mas a criança se sente incomodada. Olha, nós que trabalhamos, eu, a doutora Ana Camila, aqui no Hospital Infantil Joana de Guzmão, é obrigatório no hospital o uso de máscara para crianças que vêm à consulta acima de 2 anos de idade e para os seus acompanhantes. Eu não atendi até hoje nenhuma criança que se sentisse incomodada com o uso de máscaras. A incomodação, às vezes, parece ser maior dos pais do que da própria criança. Bom, tá aí. Bom, vamos falar sobre observações finais aqui no programa, mais 2 minutinhos antes do encerramento. Doutor Ciro, para fechar, o que o senhor nos disse? O nosso Conselho Regional de Medicina fiscalizou a UTI neonatal do Regional de São José em março e apontou inúmeros pontos positivos e alguns pontos negativos que precisam ser resolvidos. Foi no dia 4 de março. Hoje nós estamos em junho. Então, a nossa tese não é da manutenção do longo prazo, a nossa tese é da solução amanhã, quando o governo, que é o gestor, que tem mostrado muito boa vontade na solução, anuncia para em até 90 dias, é muito tempo. Eu espero que nessa audiência pública do dia 15, todos estão convidados, cidadãos também, nós consigamos obter respostas do gestor público e nos convênios com as entidades privadas de que tenhamos leitos abertos nas UTIs mais cedo do que nesse prazo que para nós é muito demorado. Muito obrigado, Renato. Prazer falar com os colegas e com todos que nos ouvem.